Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje sobre o grande amor de Deus. Mas eu quero falar com os irmãos baseado no capítulo 33 de 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. A leitura que eu vou fazer com a igreja é o versículo 10, versículos 12 e 13. 12 e 13 é o que eu quero que coloque aqui na projeção para os irmãos acompanharem, aqueles que não têm Bíblia. Aleluias, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 33, versículos de número 12 e 13, nos diz assim: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, estaremos agora, Pai, explanando a Tua palavra. Será uma ministração expositiva, Senhor, verso a verso. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Abençoe cada ouvinte da Tua palavra aqui nesta noite. Que nós possamos, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, ao receber a Tua palavra, guardá-la no nosso coração, Senhor. Que nós possamos sempre estar meditando na Tua palavra de dia e de noite. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como um canal de bênção entre o céu e essa igreja nesta hora. Porque, Senhor, eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço, Pai, o quanto não sou nada diante de Ti. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, e pode nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta que se faz é: qual o tamanho desse amor? Qual a dimensão desse amor? Como se descreve esse amor? Como compreender esse amor? Qual o limite desse amor? Deus amou seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que se arrepender, e crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem homens que durante a história da humanidade, seus nomes ficaram marcados na história por conta da sua crueldade, por conta de suas crueldades. Existem homens que por conta das suas crueldades, seus nomes não são esquecidos.
Se a gente, por exemplo, falar de Hitler, nós vamos sempre nos lembrar de um homem muito cruel. Hitler, austríaco, que depois veio a ser chanceler alemão, presidente do Partido Nacional Comunista daquele país, na Segunda Guerra Mundial, quis fazer a segregação racial, quis separar a raça pura, na visão dele, e por conta daquelas circunstâncias, Hitler, segundo a história, mandou matar quase 6 milhões de judeus. Stalin, um soviético, também tem a sua história marcada pela crueldade. Muitas pessoas, inúmeras, milhões de pessoas também foram mortas por conta de Stalin, Mao Tse Tung e tantos outros têm o seu nome na história por conta da sua crueldade. Esses homens, eu fico imaginando Deus olhando para esses homens e imaginando o quão cruéis eram esses homens, o tão ruins eram esses homens. E nós, humanamente falando, poderíamos pensar esses homens, ou podemos pensar, homens como esses não podem alcançar o perdão de Deus. Homens como esses, se arrependessem, Deus não os perdoaria por conta da sua crueldade. Agora, o capítulo 33 do livro de 2 Crônicas vai nos contar a história de um rei de Judá, que, do ponto de vista espiritual, esse homem, ele ofendeu mais a Deus do que esses homens que estão na lista dos homens mais cruéis da história. Esse homem, do qual vamos falar aqui em Crônicas capítulo 33, ele, como que eu diria, esse homem chamado Manassés, ele pecou mais diante de Deus do que um Hitler que mandou matar 6 milhões de judeus. E vocês vão entender por que no decorrer da mensagem. Então, os anais da história, eles estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Esses homens eram homens, como disse, cruéis, facínoras, assassinos, homens monstros, pervertidos, déspotas, sanguinários, homens incendiários como Nero. Os anais da história contam essa história. Homens traidores como Judas, homens perversos como esses que eu mencionei, homens truculentos. Mas talvez nenhum homem tenha excedido em perversidade a esse que nós vamos falar dele aqui, Manassés. Manassés foi o 13º rei de Judá. Ele foi o rei que mais reinou em Judá. Ele reinou 55 anos. Foi um dos que assumiram o reinado na mais tenra idade. Volta de 18 anos. O nome Manassés significa ele
esqueceu-se de Deus. Frisando, talvez nenhum outro homem na história da humanidade tenha excedido tanto em perversidade a esse que nós vamos falar aqui nesta noite. Só para que os irmãos compreendam. Eu disse que Manassés foi o 13º rei de Judá. Nessa época, a nação de Israel, o povo de Israel estava dividido, as tribos de Israel estavam divididas. Existiam 10 tribos que habitavam o norte, as tribos do norte, e lá tinha um rei. As tribos do norte sempre tinham um rei, e tinha as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá. Então teve uma época em que o reino de Israel ele era único, sob o comando de Saul era único, sob o comando de Davi era único, Salomão. Depois de Salomão o reino se divide, 10 tribos vão para o norte, estabelecem-se no norte, 2 tribos vão para o sul e elas se desentendem, e de Salomão vem 2 reis ali, um vai para o sul, outro vai para o norte. A nação de Judá, nessa época, o reino de Judá, composto por Benjamim e Judá, por 2 tribos, estava então sob a liderança de Manassés. Manassés, ele era filho de Ezequias. Preste atenção para você compreender a história. Manassés, ele era filho de Ezequias. Ezequias era filho de Acás. E eu vou voltar um pouquinho no reinado de Acás, falar um pouquinho do reinado de Ezequias, para a gente chegar no reinado de Manassés, para vocês compreenderem toda a história. Então, Acás, ele reinou 16 anos, o pai de Ezequias, avô de Manassés. Ele reinou 16 anos. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Isso é um versículo bíblico que eu estou lendo. E diz o texto sagrado, Crônicas 27:9, não precisa projetar. Diz Crônicas 27:9 que Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, tinha feito. Porque Acás andou no caminho dos reis de Israel, e não andou no caminho, ele andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho ele fez passar pelo fogo, sacrificou o filho, estou me referindo a Acás, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também lançara fora de diante dos filhos de Israel, também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Acás, ele submeteu-se ao domínio do rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo. Tomou o ouro e a prata da casa do Senhor, do templo edificado em Jerusalém, tomou a prata, tomou o ouro e deu de presente para o rei da Assíria. Acás copiou o altar que havia em Damasco, mandou o modelo para o sacerdote Urias fazer, tirou o altar de cobre que estava no templo e trouxe aquele altar copiado lá de Damasco, na Síria. Acás é ímpio, os sírios afligem-no. Acás busca o socorro dos reis da Síria. Presta atenção. Acás, em situação difícil, ao invés de buscar a Deus, ele busca socorro nos reis. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Destruiu tudo que estava no altar, no templo em Jerusalém. Ele fechou as portas do templo.
templo de Jerusalém, fechou a igreja. Ele fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Todo canto de Jerusalém tinha um altarzinho e tinha uma figura lá, uma imagem onde se adorava. Toda Jerusalém. Fecha o templo. Vou colocar um altar em cada canto da cidade. Não precisa mais de vocês virem para a igreja, não. Vão lá e me adorem lá. Lá no cantinho, em qualquer lugar, debaixo das árvores. Mas na igreja não precisa mais de vocês irem. Esse foi Acás, pai de Ezequias, que era pai de Manassés. Aí veio, Acás morre, vem Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis que Israel teve. A Bíblia diz que Ezequias reinou 29 anos. A Bíblia diz que Ezequias fez o que era bom. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi. Ezequias, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez, vamos restabelecer o culto, vamos abrir a igreja. Começou muito bem. No reinado de Ezequias, o rei da Assíria tentou invadir Jerusalém. Ezequias, diferentemente do seu pai Acás, ao invés de ir buscar apoio em outros reis, ele dobrou o joelho e ele orou a Deus. E Deus mandou um anjo, e esse anjo veio e feriu 185 mil soldados da Assíria numa única noite. Percebem a diferença? Ezequias, ele ora na casa do Senhor. Ezequias manda purificar o templo que o seu pai Acás havia contaminado, destruído. Aí os levitas purificam o templo. Ezequias manda purificar o templo, fala aos levitas e diz: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, tirai do santuário toda a imundícia que meu pai Acás colocou na casa do Senhor. Ezequias então restabelece o culto a Deus. Ezequias convida o povo a vir para Jerusalém celebrar a Páscoa, coisa que não acontecia desde a época de seu pai Acás. Ezequias foi um rei segundo o coração de Deus. O profeta Isaías, ele conforta o rei Ezequias. Deus fere os assírios, Deus livra Judá. Num dado momento esse rei adoece. Foi quando Isaías foi enviado à sua casa e diz: coloque a sua casa em ordem, assim diz o Senhor, porque você vai morrer. Esse Ezequias, mesmo com a decretação da sentença de morte da parte de Deus, esse rei Ezequias, ele coloca o seu rosto no pó, ele coloca a cara na parede, e ele ora a Deus, e Deus ouve a sua oração, e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Percebem a diferença? Deus então cura Ezequias, prolonga os seus dias em mais 15 anos. Esse rei Ezequias fazia o que era reto aos olhos de Deus. Ezequias, durante todos os 29 anos em que ele reinou em Judá, o seu filho Manassés acompanhava tudo. Porque Manassés nasce quando Ezequias já é rei de Judá. Ezequias tem um filho, ele é rei, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que tem intimidade com Deus. Ezequias fala e Deus manda o anjo e fere o inimigo. Ezequias tem a sentença de morte decretada, mas ele ora e Deus manda o profeta e lhe prolonga os anos de vida. Ezequias, ele tinha intimidade com Deus, e o seu filho está junto com ele. Manassés está no templo com ele, Manassés está no palácio com ele. Manassés conhecia o seu pai e o Deus do seu pai.
Manassés, filho de Ezequias, talvez estivesse naquele dia em que a nação de Israel, ou a nação de Judá, o povo de Judá, né, o reino de Judá, está cercado, sitiado pelo exército da Assíria, comandado por Senaqueribe. Manassés estava, quem sabe aqui, dentro dos muros de Jerusalém, lá em cima no morro. Eu vejo, falando e visualizando lá a terra, porque já estive nesse lugar várias vezes. Jerusalém está sobre o morro, está cercada por muros nessa época. Lá de cima do morro, lá no vale, lá embaixo, vem um exército inimigo. E o povo de Israel está lá. Meu Deus, estamos sitiados, o exército da Síria é muito grande. Manassés talvez estivesse ali com seu pai, contemplando aquela situação, e ele vê seu pai orando a Deus, colocando o povo para orar a Deus, e ele vê, e ele sabe, e ele conhece a história, e ele entende que Deus opera milagrosamente, enviando um anjo para destruir aquele exército lá embaixo. Manassés é filho de crente. Manassés é filho de homem de Deus, que tem intimidade com Deus. Manassés deveria ter aprendido com seu pai. Mas aí Ezequias reina por 29 anos, mas morre. Ezequias morre. E aí, quando Ezequias morre, assume o reino em seu lugar seu filho Manassés. Seu filho Manassés. Manassés ainda jovem, ele começa a reinar. E é sobre Manassés que eu quero falar nesta noite. E aí eu peço auxílio dos meus irmãos do mídia para abrir ou estar projetando para mim o capítulo 33 de 2 Crônicas. Manassés era cheio de privilégios. Por que ele era cheio de privilégios? Primeiro, porque Manassés era filho de um pai piedoso, Ezequias. Ele cresceu bebendo leite da verdade, sugando néctar da piedade. Ele cresceu num lar onde Deus era conhecido. Manassés cresceu num lar onde Deus era respeitado. Manassés cresceu num lar onde Deus era amado. E aqui eu quero que vocês aprendam já uma verdade. A piedade dos pais não é garantia de que os filhos seguirão o mesmo caminho. Bom seria se os filhos seguissem os pais piedosos, mas a piedade dos pais não garante que os filhos seguem o mesmo caminho. Manassés tinha exemplo, porque o seu pai era um exemplo para ele. Manassés tinha um modelo de pai, um modelo de rei, um modelo de sacerdote do lar, dentro da sua casa. Seu pai, ele promoveu uma reforma espiritual em Judá, depois daqueles estragos que seu avô, o rei Acás, tinha feito. O pai de Manassés era um exemplo para ele. Isso era um privilégio. Qual o filho que não queria nascer num palácio? Qual o filho que não queria ter um pai piedoso? Não é verdade? Ele era um filho, então, como disse, de um pai piedoso. Ele assumiu o trono ainda jovem. Isso é privilégio. Manassés nasceu num berço de ouro. Ele começou e assumiu o trono, não aos 18, como disse, aos 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, ele só teve privilégios na vida. Ele esbanjou
suas oportunidades. Manassés, ele desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava lhe dando desde os 12 anos de idade. Isso é privilégio, irmãos. Nascer no palácio, ser criado dentro da igreja, ter um pai exemplar. Ele teve um outro privilégio, que ele teve o reinado mais longo da história dos reis de Judá. Ele teve muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era certo, para arrepender-se dos seus pecados. Ele governou o reino de Judá por 55 anos. Mas durante esses 55 anos ele fez sempre o que era mal aos olhos do Senhor. Ele entupiu Jerusalém, a casa de Deus, de idolatria. Ele se prostrou em altares de estranhos deuses, provocando Deus à ira. Se tem uma coisa que Deus aborrece com tamanha fúria, é alguém praticar idolatria. Muito embora lá na lista dos 10 mandamentos está escrito: não matarás. Mas lá diz: não terás outros deuses, porque só existe um Deus, eu sou o Deus. Eu acredito que entre a morte de 6 milhões de judeus cometidos e atribuídas a Hitler e aos que com ele estavam, acho que isso não enfurece tanto a Deus quanto a uma pessoa, um rei, que Deus tinha dado tantas instruções para o povo de Israel, do que um rei criar um Deus de barro, adorar a lua, adorar o sol, adorar as estrelas, adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Isso para Deus é terrível. Mas esse homem, como dizia, ele era cheio de privilégios. E ele teve uma advertência de Deus. O versículo 10 de Crônicas 33, a Bíblia vai dizer que Deus o advertiu. Deus não deixou ele errar cegamente. Deus o advertiu, Deus o alertou, Deus o corrigiu, Deus enviou-lhe profetas. Mas ele, o rei e o povo, eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles trancaram o coração, eles fecharam o coração, eles endureceram a cerviz, eles taparam os ouvidos à palavra e à voz da consciência. Esse homem teve muitos privilégios, mas ainda assim, Manassés cometeu os mais terríveis pecados que um homem possa cometer. No versículo 2 do capítulo 33, e também no 9, vai dizer que Manassés foi um líder mau. Ele usou sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Ele tornou a edificar os altos. Ele liderou o povo na adoração a Baal. Isso aqui para Deus é o fim. Deixar de adorar a Deus para adorar a Baal, para Deus é o fim. Então ele liderou o povo de Israel para a adoração a Baal. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus. Está no versículo 3. No versículo 3 vai dizer que ele se prostra diante do exército dos céus. O exército dos céus são as estrelas, são os luminares. Mas ele se prostra e adora ao Deus Lua, ao Deus Sol, ao Deus Estrela A, B, C ou D. Isso para Deus é o fim. É um desprezo total, absoluto. Então ele adorava as estrelas. Ele tornou-se um viciado em astrologia. Ele tornou-se um místico inveterado. Tornou-se um apóstata, um náufrago na fé. Nos versículos 4
nós vamos ver que Manassés profana a casa de Deus, não só no 4, mas no 4, no 5 e no 7. Ele fez pior do que Acaz, o seu avô, que fechou a porta da casa de Deus, porque ele deixou aberta, mas introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele profanou o altar, ele profanou a casa de Deus, ele insultou a santidade de Deus e do culto. Versículos 4, 5 e 7. Ele insulta a Deus, ele profana a Deus. Mas no versículo 6, ainda, nós vamos ver que esse Manassés, ele se torna um feiticeiro. E a feitiçaria de Manassés chega a ponto de sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Olha o que esse homem faz. Ele chega a pegar os seus filhos e lançar no fogo em oferecimento ao deus Moloque. Isso para Deus é o fim. Deus condenava sacrifício humano. Deus condenava adoração a outros deuses. Ele era adivinho. A Bíblia condena os adivinhadores. Ele era agoureiro. A Bíblia condena. Ele praticava feitiçaria. Ele tratava com necromantes. Ele consultava os mortos. Era um feiticeiro espírita, pai de santo. Ele provocava o Senhor a ira. Isso para Deus era o fim. Isso para Deus era o fim. Há muitas pessoas mergulhadas até o pescoço com esse tipo de coisa nos nossos dias. Na feitiçaria, espiritismo, astrologia, consulta aos mortos, enfim, miticismo pagão. Esse rei Manassés, e aí está num outro texto que é 2 Reis 21:16. 2 Reis 21:16 vai dizer que ele matou muitas pessoas, derramou muito sangue inocente. Ele matou seus próprios filhos, matou os filhos de outras pessoas. Ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías. O profeta Isaías, que Deus usou para ir na casa dele, na casa de Manassés, para falar com o pai de Manassés, com Ezequias. Já pensou, pastor Raimundo? Ele conhecia o profeta Isaías era conhecido dele. O profeta Isaías tinha ido na casa do rei Ezequias, para dizer para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Aí, aquele versículo, Ezequias bota o rosto na parede, ora a Deus. Aí o profeta Isaías está indo embora. Aí Deus usa o profeta Isaías: não, volta lá na casa de Ezequias, diz para ele que eu ouvi a oração dele e vou aumentar os seus anos de vida em mais 15 anos. Manassés sabia disso. Manassés conhecia o profeta Isaías. Mas a história diz que ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Será que esse rei era cruel? Flávio José diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Ele era um homem mau, virulento, truculento, assassino, sanguinário. Esse homem era terrível. E aí versículo 11 do capítulo 33, Deus muitas das vezes dá corda. Deus deixa o homem ir pecando, ir caminhando errante. Deus deixa o homem, Deus vai dando corda, mas chega uma hora que Deus puxa essa corda. A Bíblia diz que Deus é amor, mas nós não podemos nos esquecer que Deus é também juízo. Deus ama, mas Ele também exerce justiça. E aí o versículo 11
vai começar o juízo de Deus sobre Manassés. Quem não escuta a voz da palavra, escuta a voz da chibata. Quem não vem pela dor ou pelo amor, vem pela dor. Vocês já ouviram essa expressão. Porque quando Deus ama, e a pessoa não vem, Deus permite a dor para ele vir. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela dor. Então no versículo 11, o rei da Assíria prende Manassés com ganchos, amarra-o com cadeias e o leva cativo para a Babilônia. Note que esse mesmo rei da Assíria, outrora, sitiou Jerusalém. O seu pai dobrou o joelho, clamou a Deus. O anjo veio e destruiu o exército da Assíria. Aqui, Deus agora não envia o anjo. Deus agora permite que o rei da Assíria prenda o rei, amarre-o com ganchos, em cadeias, e leva cativo. E aí o versículo 12 vai nos dizer que Manassés, por conta do episódio do versículo 11, a prisão, a amarra de cadeias, o cativo em Babilônia, por conta dessas questões, a Bíblia vai dizer que Manassés ele é profundamente humilhado, e ele desce ao fundo do poço, ao fundo do abismo, e ele então é arrancado do trono de Jerusalém. Ele vai como um bicho, como um animal numa jaula. Ele vai sendo levado, exposto diante de todo mundo. Ele vai como um animal que carrega no pescoço uma canga. Ele vai como um animal que está com um anzol na boca, jogado numa prisão. Ele é profundamente humilhado diante de todo mundo, e assim ele vai sendo levado para a Babilônia, mas nisso tem a permissão e a mão de Deus. Os ídolos da Babilônia, que ele adorava, nessa hora não pôde livrá-lo, não pôde. Nessas circunstâncias, longe de Deus, sofrendo desse jeito, a Bíblia vai dizer, ainda no versículo 12, que esse homem ele se humilha. Queridos, o pecado, ele não compensa. Quem zomba do pecado é uma pessoa louca. O homem ele vai ser apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Manassés está cativo, ele está algemado, ele está angustiado, ele está derrotado, ele está destruído. Quem não escuta a voz de Deus, vai escutar a vara, vai sofrer sob a vara. Aí no versículo 13 do capítulo 33, nós vamos ver, agora eu entro no grande amor de Deus. Nós vamos ver a infinita graça de Deus. Nós vamos ver a infinita bondade do amor de Deus. Nós vamos ver o tamanho do amor de Deus. Eu lhe pergunto, se um homem desse fizesse com nós, humanos, essas coisas que Manassés fez com Deus, será que nós daríamos para esse homem uma chance? Ou a gente mandava matar, esquartejar, cortar em picadinhos? Como é que o homem age quando é afrontado, quando é desprezado, quando é rejeitado, como Deus foi por Manassés? Manassés desprezou Deus, rejeitou Deus, humilhou Deus. Manassés fez coisas terríveis. Mas aqui no versículo 13 a gente vai ler essa história, irmãos. E quando a gente lê a história, a gente às vezes tem vontade de dizer assim, bem feito. Ainda foi pouco que os assírios fez com ele. Bem feito. Ele deve pagar por todas as suas atrocidades.
Tem que haver justiça. Tem que haver justiça. Irmãos, às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, inclusive, né? Às vezes quando uma pessoa erra, a gente quer vê-lo na cadeia, a gente quer vê-lo morto, a gente quer que ele pague pelo que fez. Como Deus via Manassés? Será que Deus queria que não, agora vai sofrer, vai morfar na cadeia, vai ser esquartejado ali? Será que era assim que Deus pensava? A Bíblia diz no versículo 12, que Manassés ele se humilha. No versículo que nós lemos, né, diz que ele ora, diz que ele se arrepende deveras, verdadeiramente ele se arrepende, verdadeiramente ele lembra que Deus existe. Isso me faz recordar Jonas 2:2. Jonas 2:2, quando Jonas, tinha desobedecido a orientação de Deus de ir à cidade de Nínive, estava fugindo do mandado de Deus. A Bíblia diz que um peixe o engoliu, e Jonas 2:2 diz que ele faz uma oração, e a oração dele é: do ventre do inferno gritei. Ele estava no ventre da baleia, e ele compara aquela situação ao inferno, e ele vai dizer: do ventre do inferno gritei, e Deus ouviu a minha oração, e fez com que o grande peixe, estou falando baleia aqui, mas é um grande peixe, né? A Bíblia não fala baleia. Ele estava no ventre de um grande peixe, porque na nossa cabeça hoje grande peixe é baleia, né? Mas o grande peixe foi lá na praia e vomitou Jonas, e Jonas foi livre do ventre do inferno, porque ele se lembrou que Deus existe, e do ventre do inferno ele gritou, Deus ouviu a sua oração e o salvou. Essa situação de Manassés me faz lembrar isso. Então, queridos, aqui vem a conversão de Manassés. Esse homem, ele clama a Deus e o Senhor o salva, versículo 13. Deus é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia. Não existe causa perdida para Deus, não existe pecador que Ele não possa perdoar. Não existe homem que tenha cometido atrocidade qualquer que seja, que não é digno de entrar no reino de Deus, se arrepender. Esse homem, ele é alcançado pelo grande amor de Deus. Esse homem, ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Esse homem é alcançado pelo favor, pela graça de Deus, apesar de tudo que ele tinha feito. Me lembra dos dois ladrões ao lado de Jesus lá na cruz. Quem sabe no último minuto de vida, nos últimos segundos de vida daqueles dois ladrões, um se lembra que Deus existe, o outro não se lembra que Deus existe, e um começa a blasfemar: você não é um filho de Deus? Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro procede diferente, repreende o que está lá do outro lado e diz: rapaz, como é que tu fala isso? Nós estamos aqui nessa cruz porque nós merecemos, mas este homem aqui não, ele é justo. Esse homem aqui não merece estar na cruz, você não pode falar assim com ele. E esse outro ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E a Bíblia vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Você percebe que, independente do que você fez, o amor de Deus está sobre a sua vida e Ele te alcança.
independente dos seus pecados, independente das suas falhas, independente de tudo que você tenha feito. Jesus é amor e o amor dele te alcança. Jesus é graça e a graça dele te alcança. Jesus é misericórdia e a misericórdia dele te alcança. Esse homem, deveras, ele clama ao Senhor. Deus tinha mandado Manassés para a prisão, não para mandá-lo para o inferno. Às vezes, Deus permite uma doença no seu corpo, mas não é para matar você, é para salvar você. Às vezes Deus vai permitir uma adversidade na sua vida, mas não é para te entristecer, não é para te fazer sofrer, é porque Ele está preocupado com a sua alma, e Ele sabe que com essa prova que você vai passar, você vai se aproximar de Deus. Enquanto Manassés estava no palácio, enquanto Manassés estava ali reinando soberano, ele se esqueceu de Deus. Mas quando a prova veio, quando a luta veio, quando a humilhação veio, quando o escárnio veio, ele se lembrou que Deus existe, ele se humilhou e ele buscou o Deus que pode todas as coisas, e Deus deu para ele a segunda chance, e Deus deu para ele a oportunidade de se arrepender. Assim Ele faz comigo, assim Ele faz com você, assim Ele faz com todos aqueles que reconhecem o seu estado e recorrem a Ele. Versículo 12. Versículo 12. A conversão de Manassés começa com arrependimento, com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que, no nosso caso, temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés muito se humilhou perante Deus, ele caiu em si, ele reconheceu seus erros, ele não se justificou, ele não endureceu o seu coração, ele se curvou, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele colocou a boca no pó, e ele lembrou do Deus do seu pai Ezequias, o Deus que envia anjo para matar o exército inimigo, o Deus que prolonga os dias de vida. Ele lembrou de tudo que ele tinha aprendido aos pés de seus pais e que ele não estava cumprindo. Aí ele ora. Manassés, no versículo 12, Manassés, ele tinha vivido toda uma vida invocando deuses mortos, deuses que têm mãos, mas não apalpam, olhos, mas não enxergam, boca, mas não falam, narinas, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem. Manassés passou toda a sua vida adorando deuses assim, invocando os mortos, adorando ídolos, levantando altares aos deuses pagãos. Mas agora na prisão, humilhado, arrependido, na hora do aperto, agora ele ora ao Deus que está nos céus, e este atende o seu clamor. Clame por Deus, clame por Deus, grite por socorro, levante a sua voz. Ainda há esperança para a sua alma, ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para a sua situação. Deus está no trono. Versículo 13 vai dizer que quando Manassés volta-se para Deus, Deus volta-se para ele. Deus restaurou a sua vida. Deus o trouxe de volta da prisão na Babilônia e o estabeleceu e o colocou de novo no reino. Então Deus restaurou a vida, Deus restaurou o reino, Deus restaurou a alma de Manassés. Manassés então reconhece que o Senhor é Deus. Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou, Deus restituiu
que ele havia perdido: o seu reino. Dos versículos 13 ao 16, nós vamos ver as provas do arrependimento de Manassés. No versículo 13 vai falar da aceitação. Os ouvidos de Deus estão abertos, suas mãos estão estendidas para você, para mim, para Manassés, para todos. As mãos de Deus estão estendidas. O pai está pronto para receber o filho pródigo e trazê-lo de volta. Não importa o quão longe você tenha ido, o quão profundo o poço que você nele tenha caído, não importa. Deus está pronto a perdoar você, Deus está pronto a aceitar você, Deus está pronto a te receber de volta hoje aos seus braços nesta noite. Ainda no versículo 13, a prova. Ainda aqui no versículo 13 nós vamos ver prova do arrependimento de Manassés. Então é a aceitação. Deus aceita. A iluminação. Deus reconheceu reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus pode abrir os olhos da sua alma nessa noite. Ele pode abrir o seu coração para crer nessa noite. Ele pode tirar a cortina dos seus olhos. Ele pode dar a você entendimento espiritual. Ele pode revelar a você a glória do seu Filho Jesus Cristo. Ele pode te iluminar nesta noite. Provas do arrependimento de Manassés, versículo 15, a reforma. Porque quando nós aceitamos a Jesus, tem que haver mudança, pastor. Quando nós, uma prova, uma evidência da nossa nova vida em Cristo é a mudança. Quem aceita Cristo e não muda a sua maneira de viver, está tudo errado. Quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, nós temos que evidenciar isso nas nossas atitudes. Lembram de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Ele sobe a árvore para ver Jesus. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. Quando ele vai à casa de Zaqueu, em um dado momento Zaqueu vai falar: Senhor, eu quero devolver quadruplicadamente todos aqueles que porventura eu tenho defraudado. Jesus naquela hora disse para ele: hoje veio salvação a esta casa. Quando Jesus disse veio salvação a esta casa, ele falou isso. Ou seja, quando a salvação chega, há mudança e o homem começa a proceder diferente. Aqui no versículo 15, Manassés, ele evidencia a mudança ou a conversão, o arrependimento que ele teve por conta da reforma que ele promove. Manassés faz uma faxina na casa de Deus e na sua vida. Ele tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado na casa de Deus. Arrependimento implica mudança. Se você se arrepende, você muda. Se você não muda, é porque você não se arrependeu. Arrependimento implica necessariamente mudança. No versículo 16 nós vamos ver uma prova do arrependimento de Manassés ainda, que é a consagração. Versículo 16, Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas ele restaurou o altar. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele foi convertido a Deus e passou a consagrar-se a Deus, liderando a sua nação de volta ao Senhor. Evidência de arrependimento, de mudança, de conversão. Tanto a aceitação de Deus como a iluminação que Deus deu a ele, quanto a reforma, quanto a consagração evidenciam um arrependimento. Quero que você fique de pé. Para concluir, nós vamos tirar daqui algumas lições. Primeira, a piedade dos pais, como já dito, não é garantia, peço que ninguém saia, não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Segundo, a vida longa não é segurança do favor de Deus. Porque ele reinou 55 anos, foi o que mais reinou, foi o que mais esteve no comando do reino de Judá. Mas isso não significa que Deus estava naquele negócio. Vida longa não é segurança do favor de Deus. Terceiro, não há
Não existe grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Não existe pecado que está além da graça e do perdão de Deus. Não existe, irmãos, nada que a mão, o amor, a graça, esse grande amor de Deus não possa alcançar. Não há problema que Ele não resolva, não há enfermidade que Ele não cure, não há pecador que Ele não possa salvar. Mais pecador do que esse homem, e Deus deu a ele a chance de se salvar. Quarto, não espere uma tragédia na sua vida como Manassés. Não espere ser preso, humilhado, derrotado, sequestrado na sua vida, para você voltar-se para Deus. Volte para Deus em tempos de bonança. Volte-se para Deus enquanto tudo está muito bem. Não espera as coisas se arruinarem para você lembrar que Deus existe, que está no controle de todas as coisas. Volte para Deus hoje. Quinto, o pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. Deus deixou ele pecando, deixou, mas no versículo 11, 12 que lemos, vem o juízo de Deus sobre aquele homem. Não pense que porque você está pecando, está levando uma vida torta. Não pense que pelo fato de você estar fazendo isso, e Deus está inerte, Deus não está tomando nenhuma providência. Não pense que Deus está aprovando as suas atitudes. Mude hoje, porque o pecado é coisa que Deus abomina e jamais vai ficar sem julgamento. A sua hora vai chegar. Mude de vida hoje. Sexto, hoje é o dia de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. O dia do arrependimento é hoje. Se você voltar-se para Deus nessa noite, agora mesmo, Ele ouvirá o seu clamor, Ele vai restaurar a sua alma, Ele vai lhe dar salvação e escrever o seu nome no livro da vida. Quero te perguntar nesta hora: você quer ter uma nova aliança com Deus? Você quer aceitar a Jesus nesta noite? Você quer arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar-se para Ele nesta noite? Para Ele restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar o seu casamento, restaurar as suas finanças, restaurar os seus filhos, para Deus restaurar a sua vida por completo e escrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? É hoje, não é depois. O dia é hoje, a hora é agora. Se você quer mudar de vida hoje, o grande amor de Deus vai te abraçar. Sua vida vai mudar e não será a mesma. Quero que alguém levante a mão. Vem aqui, traga aqui, irmão Edson. A igreja esteja orando, por favor. Venha receber Jesus nessa noite. Venha receber Jesus nesta noite. Esqueça o seu passado. Vire esta página. Reconcilie-se com o Senhor nesta noite. Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai te dar mais uma chance. Ele vai te dar mais uma oportunidade. Você pode ter feito tudo de errado nessa vida, mas há tempo para você se arrepender. E em se arrependendo, acredite, Deus vai mudar o quadro da sua vida. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar o seu lar. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai restituir para você tudo que você perdeu. Pastora Tânia, auxilie ela, por favor. Ele nos ama. O seu amor é infinito. A sua graça não tem fim. Aleluia. Ele me ama. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele cuida de você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história.
Se você já é cristão, se você é filho de crente como Manassés era filho de Ezequias, e sente que precisa mudar algo na sua vida, se você quer renovar a sua força, a sua esperança, se você quiser mudar a sua vida, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Glórias a Jesus. Aleluias. Estamos afogando. Oh, aleluias. A graça de Deus é infinita. A graça de Deus nos alcança nessa noite. O grande amor de Deus nos abraça nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Mais alguém quer vir à frente? Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui. Pastora Tânia, Isabela, vê o nome dela para mim. Silvana, Deus te abençoe, Silvana. Jesus muda a sua sorte neste dia. Sua vida será uma nova vida a partir de hoje. Deus vai restaurar e restituir tudo. Amém? Qual é o nome dele? Antônio Pierre. Glórias a Jesus. Que coisa linda. 88 anos. Aplauda Jesus por essa simpatia que está aqui. Que coisa linda. Não tem tempo, não tem idade, não tem momento para aceitarmos a Jesus. Mesmo a despeito de tudo que Manassés tinha feito, ele reconheceu, se arrependeu e Deus mudou a sorte, Deus mudou a vida. Deus vai te abençoar mais ainda e Ele vai mudar a sua história. Seu nome vai ser escrito no livro da vida nos céus. Igreja, estende a mão para cá. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqui estão, Senhor, essas duas vidas diante do Teu altar, que reconhecem, meu Deus, que o Senhor é o único e soberano Senhor, que Tu estás no trono, Pai, que Jesus Cristo, meu Deus, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai que não por seu intermédio. Deus, abençoe agora a Silvana, esta tua filha que está aqui na frente, Senhor, e que reconhece o Senhor como Salvador. O seu Antônio, meu Pai, que está por completar 88 anos de idade. Que bênção, meu Deus, que bênção, Senhor, viver uma vida longa assim, Senhor. Deus, dá saúde para o teu filho, prospera os seus dias, multiplica os seus dias com saúde e paz. Deus, em nome de Jesus, abençoa a sua casa, abençoa o seu lar, em nome de Jesus. Escreve, Pai, o nome dele no céu. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo, ó Pai. Amém. Aplauda a Jesus.